Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Eduardo Tereschi, arquiteto paisagista, e hoje vou falar para vocês aí sobre os coléus. Essa plantinha aí maravilhosa, tem vários tipos de formatos dela, várias cores, possui aproximadamente aí 300 espécies de coléus com mais de 1.500 variedades. E dependendo da região onde você planta ela, pode modificar a cor. Muitas das pessoas podem ter a mesma espécie ali com cores diferentes, justamente por causa dessa adaptação aí ao sol pleno, sombra ou meia sombra. Eu vou trazer algumas opções aqui para vocês conhecerem e aprenderem um pouco mais sobre essa plantinha aí. Eu gosto muito dessa planta, acho muito bonita. Tem uma variedade absurda de estilos de plantas e cores. E já trazendo para vocês aqui, quanto mais sol ela tomar, mais escuras vão ficando as suas folhas. Geralmente a folhagem bordô ou magenta puxa um pouco mais o tom escuro. Algumas que tem um pouco de verde, o verde também fica um pouco mais escuro. Então tudo vai depender da região onde você vai deixar. Existem coléus aí de sol pleno, sombra e meia sombra. Então certifique-se aí qual é o tipo de coléu que você tem na sua residência ou que você pretende adquirir, para ele poder se adaptar da melhor forma, né? Para você achar um ambiente perfeito para ele ficar. Outra coisa que eu posso trazer aqui como dica: se ele está com as folhagens quebradiças ou um pouco desbotada, significa que ele não é de sol. Ou então porque ele está tomando muito sol. E isso daí é um ponto de atenção aí para vocês poderem reparar nas suas plantas e conseguir adaptar ela da melhor forma em um outro ambiente. Então fique atento, se elas estiverem aí com as plantas desbotadas ou um pouco quebradiças, significa que está tomando muito sol. Então procure um espaço ali onde tem aquele solzinho da manhã e depois fique sombra no período da tarde. Lembrando aí que o pior sol que tem do dia é o sol do período da tarde aí, principalmente aquele das 4, 5, 6 horas da tarde, onde é o sol que prejudica as plantas. O sol da manhã é o melhor sol aí para uma planta tomar, que é aquele sol que higieniza, né? É o sol que justamente a gente fala como arquiteto, para você deixar nos seus ambientes as janelas abertas no período da manhã, justamente para higienizar o seu ambiente. Então é a mesma coisa com as plantas. Outra dica que eu trago aqui, dependendo da cor, né, do tom da sua planta, pense um pouco aí qual é o tipo de planta que você vai colocar do lado dela, para ela poder criar um destaque. Se a planta for bordô, por exemplo, você coloca outras plantas verdes em volta, que aquele bordô vai trazer o destaque. Ou se ela for ao contrário, né? Uma planta verde ali com amarelo e as outras plantas um pouco mais rosinha, mais azul, mais vermelhinha. Então você tenta mesclar um pouco essa questão das tonalidades aí para entrar em destaque a principal planta que você tem no seu jardim. Antes de falar de todos os coléus aí, eu vou deixar aqui para vocês, vai ter uma dica valiosa no fim do vídeo, então não perca, acompanhe todos os coléus que depois eu vou trazer para vocês essa dica aí que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Começando então aí com as opções de coléus que eu trouxe para vocês, tem o coléu fogueira. O nome dele já traz exatamente o que ele é, né? Uma cor mais avermelhada e é um coléu muito bonito. Ele é ótimo para deixar em vasos ou em destaque, né, na sua coleção de coléus. É um coléu vermelho, então se você deixar muito tempo no sol, esse vermelho vai ficar um pouco mais escuro. Se você deixar ele mais na sombra, esse vermelho vai ficar um pouco mais vivo. Então tudo depende da posição onde que você vai deixar ele. Eu aconselho sempre a deixar com outros coléus de tonalidade diferente para ficar aquele ambiente mais agradável, mais bonito. Agora outra opção aí é o coléu dragão. Ele é verde com um pouco de magenta no meio aí entre as suas ramificações e um bordô bem no centro da planta. É uma planta pontiaguda e bem bonita. Eu particularmente acho ela uma das mais bonitas aí dos coléus. Então eu trouxe para vocês aí nessa segunda posição aí, para poderem conhecer. Fica também muito bem aí no sol, mas é aquela questão, toda vez que ela ficar muito tempo no sol, a tonalidade vai diferenciar de uma outra planta
na sombra. Isso daí é uma coisa que vocês podem fazer o teste, né? Se vocês tiverem 2 coléus aí, coração de dragão, deixa um pouco mais na sombra do que o outro. O outro você deixa um pouco, tomando um pouco mais de sol. Você vai sentir aí que com o tempo a tonalidade vai diferenciar. O que fica mais no sol, ele vai ter o vermelho um pouco mais em destaque do que o que fica na sombra. O da sombra, o verde e o amarelo dele ali vai se destacar um pouco mais e mostrando essas ranhuras aí em magenta. É uma ótima planta também para ficar só no vaso, solitária, ou em ambientes aí onde tenha plantas rosas ou verdes, para poder acompanhar essa coloração do coração de dragão. O terceiro coléu que eu venho trazer para vocês é o El Brigto. Confesso que essa daí eu não conhecia. Através da minha pesquisa aí eu fui procurar alguns tipos diferentes, com tonalidades diferentes para trazer para vocês. E eu achei esse El Brigto, achei muito bonito, é um coléu roxo com verde. Ele entra muito esse destaque do roxo dele, eu achei muito bonita. Particularmente eu gosto bastante de Bordeaux e roxo, então foi uma planta aí que eu escolhi para trazer para vocês conhecerem também. Acredito que deve ter muita gente aí que já conhece esse. Eu, em particular, não conhecia, então achei um coléu muito bonito. Ele se destaca bastante também, né? Perto das outras plantas, principalmente se você deixar com mais tonalidades verde em volta dele, esse roxo vai chamar mais atenção. Agora, o quarto coléu que eu trago para vocês é o Bairro Francês. Ele lembra um pouco do Coração de Dragão, né? Ele é um pouco parecido, só que é um pouco mais concentrado esse tom de vermelho com magenta, né? Na parte central da folha. Ela também é uma folha pontiaguda com verde e amarelo, um verde meio amarelado por volta. Essa planta ela é de sol e meia sombra. Eu já vi muitas fotos aí onde ela fica em meia sombra e as suas folhas verdes se destacam muito mais do que o roxo e o magenta. Agora, quando ela fica mais no sol, esse roxo e esse magenta aí se destaca, ele preenche um pouco mais a planta, né, a sua folha, e eu acho que fica muito bonito. É uma planta que dá para você diversificar também os espaços onde você deixa. Pode utilizar outros tipos de forração também para deixar essa planta mais bonita, para deixar uma harmonia diferente dentro do seu vaso. Vou deixar uma foto aqui para vocês acompanharem como ficaria esse coléu com uma planta pendente. Nesse caso aí, no vaso, eu coloquei a Lysimachia, a Gene rasteira. É uma planta amarela, meio esverdeadinha aí. Que tem essa pendência dela, né? Ela cai pelo vaso, fica muito bonita e com o coléu se destacando justamente pela cor avermelhada com magenta que ele tem aí. Eu acho uma combinação perfeita para quem quiser colocar dentro do vaso aí com alguma forração pendente. Outra planta que eu trago aí para vocês que eu acho muito bonita, particularmente essa daí para mim, eu acho que no meu top 1 seria a primeira, é a Coleus chocolate. Ela é roxo com um bordô bem forte, com as pontas verdes. Existe ela também com as pontas na cor creme. Confesso que dessa daí eu nunca vi, mas as da cor verde é um pouco mais comum. Se você deixar ela mais no sol, lógico, como eu trouxe já nos outros coléus aí, ele vai escurecer um pouco mais a sua planta, a sua folhagem, né? E vai ficar da tonalidade que eu acho que fica muito mais bonita para essa planta, justificando o nome dela, né? Coleus chocolate. Agora, se você deixar um pouco mais na sombra, essa tonalidade verde ou creme que tem nas bordas dessa planta vai ficar um pouco mais grossas, né? Vai ficar um pouco mais aparente aí, comparado com uma que só fica em sol pleno. Pode notar que o diferencial dessa planta aí, ela tem um formato de coração, então eu acho ela muito bonita. Lembra um pouco, né, vagamente aquele coração de dragão lá, só que o coração de dragão não tem essa tonalidade tão roxa, tão escura, igual o Coleus chocolate. É uma planta que eu acho muito bonita e eu acho que se você colocar num vaso aí como destaque e outras plantas
por volta, ela vai chamar atenção dentro do seu jardim. E para finalizar os coléus aí, eu trago o coléu limão, mais conhecido também como coléu brasileirinho. Ele é verde com amarelo no meio, é uma planta muito bonita, diferente das outras, né? Porque o coléu ele puxa muito mais para as cores vermelhas, roxo, então é muito mais, digamos que raro você achar um coléu verde com amarelo. Claro que tem dessas 1.500 variações, existe bastante, mas eu digo assim, como eu trouxe aqui alguns diferentes, esse daí eu achei que foi o destaque assim por ser verde e amarelo, lembrando a nossa bandeira aí, é um coléu muito bonito. Se você deixar no sol, obviamente, ele vai ficar um pouco mais escuro, mas é um coléu aí que ele fica muito bonito se você deixar na sombra e meia sombra. Combina bastante também se você fizer aquele conjunto. Vamos colocar aí, eu quero coléu chocolate com coléu limão. Eu coloco todo em volta de coléu chocolate, para ele ficar tudo roxo. E em destaque deixa esse coléu limão aí que é verde e amarelo. Eu acho que ficaria muito bonito dentro do vaso ou do seu canteiro. Finalizando então, vou trazer a dica de ouro. Galera, para você que quer ter um coléu volumoso, eu sei que muitas das pessoas aí têm vários ramos que tira ali, né? Vários galinhos e tentam replantar e o coléu fica bem caneludo, né? Onde que ele tem aquele galho com uma ou outra folha só saindo, então ele fica um coléu mais caneludo, um pouco feio. E você quer ter um coléu cheio, né, rechonchudo ali, bem volumoso dentro do seu vaso, a dica que eu trago para vocês quando o coléu ele dá aquela flor dele, né, geralmente sai aquele pendão de flor, você tem que aproveitar, obviamente, essa flor do coléu, só que não deixa ele secar na planta, não deixa. Se você vê que a folha, a florzinha já está começando a querer secar, pega na ponta do coléu, bem lá no final da flor, quebra ele e arranca fora. O coléu ele vai entender que ainda existe vida, ele vai começar a crescer um pouco mais e vai sair novas folhas, né? Outra dica que eu trago para você, sem contar essa parte da flor dele, todos os coléus, você pode reparar que na parte de cima tem as folhinhas querendo nascer. Se você ir quebrando sempre esses pedacinhos pequenininhos, quebra ele, você vai ver que vai começar a surgir mais ramificações ali de folhas, né? Então ele vai começar a ficar um pouco mais volumoso. Pode fazer o teste aí na sua casa que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Os coléus vão ficar muito cheios, vão ficar muito bonito e não vai ficar mais com aquele coléu caneludo aí com folhas espaçadas, porque o coléu ele pode crescer bastante. Então, dependendo da forma que você faz ele crescer, ele pode ficar muito volumoso ou não. E também, consequentemente, mais bonito ou menos bonito, vamos colocar dessa forma aí. Outra coisa para eu reforçar aqui na dica, quanto mais sol ele tomar, mais escuro suas folhas vão ficar, e quanto menos sol ele tomar, as folhas vão ficar com uma tonalidade um pouco mais viva. Lembrando novamente, o sol da manhã é o melhor sol para todas as plantas, e o sol da tarde não faz bem. Então tenta ver um local aí que o teu coléu vai tomar um pouco de sol, com um pouco de sombra, tenta misturar. Lembra também daquela dica, se a folha estiver quebradiça ou desbotada, significa que ele está tomando muito sol e pode prejudicar a sua planta. Agora falando um pouco da rega, né? É uma planta que tem bastante sede, então você sempre tem que estar regando ela, mas cuidado aí para não afogar a planta. Sempre verifique colocando o dedo na terra aí do vaso ou no canteiro para ver se está úmido. Se estiver úmido, não precisa ficar regando mais. Se tiver seco, coloque um pouco de água aí para manter a planta bem bonita. Cuidado com o excesso de água, porque isso pode apodrecer a raiz da planta e vai, consequentemente, matar ela com o tempo. Tem muitas pessoas que falam, meu coléu não sobreviveu muito, o que aconteceu? Muito disso pode ser excesso de rega, ou pode ser também a questão, tipo, é uma planta que ela se adapta mais na sombra e você está forçando ela a ficar no sol. Ou é uma planta que precisa de sol e você está forçando a ficar na sombra. Então, sempre verifique isso, faça teste, né? Use ela num canto, se ela não se adaptou muito bem ali, coloque em outro lugar, que eu tenho certeza que com esses testes aí você vai achar o melhor ambiente e a sua planta vai ficar bonita, beleza? Para você que permaneceu aí no canal, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente.
Obrigado a todo mundo que está chegando aí no canal. Sempre vou trazer dicas aí sobre paisagismo, arquitetura, dando algumas dicas aí para os seus jardins também. E também trazendo novidades aí para vocês, beleza? Tchau, galera, até mais!